Bom dia a todos. Cantares capítulo 8, versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Até aqui. Vamos orar. Pai, que responsabilidade eu, Davi Sena, tenho em poder transmitir a verdade nesse texto, conforme toda a palavra tua, que eu não busque apoio fora dela, que seja só tua palavra, ela, a água puríssima, tirada para dar de beber aos famintos, aos sedentos, o pão sem nenhuma corrupção nesse pão, nenhum veneno dado para quem tem fome. Eu sei que tua palavra, ela é incrível, ela edifica teus santos. Então vem, meu Deus, para isto, com o teu poder, edificar tua igreja, aqui no Brasil e pelo mundo afora. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, eu comecei domingo passado, aliás, domingo retrasado, para falar sobre cantares. E cada dia que eu passo, quinzenalmente que eu passo por cantares, eu vejo um livro maravilhoso. Eu falei um pouco sobre este livro quando preguei na última mensagem. Este livro é o livro encantador. Eu lembro vocês, alguns pastores acham que este livro é para falar sobre casamento, sobre relacionamento entre esposo e esposa, tá? Mas eu não vejo assim, irmãos. Você pode usar. Tem pastores que pregam sobre relacionamento matrimonial usando cantares. Mas para mim é um livro incrivelmente revelador sobre Cristo e a igreja. Salomão aqui é o tipo de Cristo. A mulher dele, a noiva aqui, a amada dele, é o tipo da igreja. E tem muito para pregar aqui. Muito para pregar. Se você for olhar com firmeza e querer literalmente tratar disso para relacionamentos entre o marido e a mulher, relacionamentos sexuais e assim no lar, você vai ter muito problema aqui se você não souber explicar. Como ela, por exemplo, ela divulga sobre o amado dela. São palavras. Se você não olhar o objetivo do Espírito de Deus, você vai se perder. Porque o alvo, a meta do Espírito de Deus é a glória do Filho. É a edificação da igreja. A igreja de Deus, ela está sendo preparada no mundo inteiro, aqui no mundo inteiro, para ser a formosa igreja, a bela esposa. Como a mulher se prepara para o casamento, a igreja também está sendo preparada para o dia das bodas do Cordeiro. É uma linguagem completamente simbólica, mas é bela, perfeita. Então, queridos irmãos, hoje eu quero tratar sobre a igreja, mas no aspecto de como ela foi chamada. E eu quero tratar aqui, irmãos, sobre aquela poderosa doutrina que eu creio que é uma das mais significantes
a doutrina da depravação total. Tá? Por quê? Porque a Bíblia trata mais sobre a depravação total do que sobre qualquer outra doutrina. Por incrível que pareça, né? Mas a maior parte da Bíblia trata daquilo, Deus mostrando quem eu era, quem era a igreja. Ele faz isso com Israel no Velho Testamento, ele faz isso conosco no Novo Testamento, mostrando para que eu possa me diminuir e Cristo brilhar sua glória. Ah, eu tenho feito isso, irmãos, com labor, com rigor, feito isso até no Facebook, tentando mostrar quem nós éramos. Senão o povo não se acorda não, queridos irmãos. Uma das coisas que mais necessitamos ver é o homem lá no pó. Nós estamos vivendo uma época de orgulho, a época de vaidades, de arrogância, tanto nos homens quanto nas mulheres. Assim, hoje respiramos soberba, tá? Respiramos isso. E para celebrar esse evento tão aparentemente bonito, Satanás tem feito os homens religiosos também. Tá? Mas eu quero abrir cantares aqui, que, por incrível que pareça, mostra nesse texto como foi que fomos achados. Talvez demore um pouco aqui, mas eu quero vigorar esse ensino para fortalecer vocês. Tá bom? Outro detalhe, queridos irmãos, é que aquela doutrina humanista enfraqueceu ou não tornou relevante, porque não foi enfraquecida. A Bíblia ninguém enfraquece ela. Não tornou relevante a doutrina da depravação total. Não tornou. O que acontece? É que todo mundo hoje pensa que basta eu fazer uma decisãozinha para Cristo, eu estou salvo. Não é verdade isso. A não ser que a pessoa você encontra uma alma arrependida. Se eu encontrar, é como achar uma laranja madura no pé. E você tira. Falar para a pessoa que ela é salva sem ela ter arrependido, é antibíblico isso. Se você nunca conheceu que é a sua vida no pecado, como você vai querer salvação, queridos? Se você estiver se afogando na praia lá, sem poder sair, você vai gritar, vai tirar sua cabeça para fora e gritar pedindo socorro. Aí um salvador vai lá. Caso contrário, não. A Bíblia fala sobre isso. Ela não tem salvação jogada assim, de qualquer forma, né? Vamos lá, quem pegar é salvo, né? Jogando assim, vamos dizer, uma senha para entrar no céu. Não. A Bíblia é firme. Quem tem sede, venha. Quem tem fome, venha. Por quê? Cristo está procurando o perdido. E só os perdidos se veem perdidos. Bom, então vamos mostrar quem é a igreja. Eu estou mostrando depravação à luz do que a igreja é. Cristo não veio buscar ninguém fora da igreja. Não. Ele amou uma igreja. Efésios fala sobre isso. Então, quando ele conta a história daqueles que ele amou, ele vai contar, fazer referência à igreja. Pronto, queridos irmãos. Ele não veio morrer para quem ele não vai salvar. Ele não veio salvar quem já está no inferno. Cristo amou a igreja, e sua linguagem é imutável. Ele diz lá no Velho Testamento: com amor eterno eu te amei.
E o povo salvo do Velho Testamento representa a igreja. Esse povo do Velho Testamento se une agora com os gentios, formando o quê? O que ele diz lá em João capítulo 10, um só rebanho e um só pastor. Deus não tem dois rebanhos. Ele não tem o rebanho do Velho Testamento e o rebanho do Novo Testamento. Não tem dois amores na Bíblia. Não tem isso. Não tem um grupo, um corpo que é de Jeová Pai e outro corpo que é de Jeová o Filho. O Pai não morreu na cruz para salvar Israel. E Cristo morreu na cruz para salvar os gentios. Não existe isso na Bíblia. É um povo só, queridos irmãos. E eu nem estou tomando o Novo Testamento, estou tomando Cantares. Vocês estão vendo aí? Vamos lá. O versículo 5. Que é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado. Você pode entender isso? É difícil, né? Mas nós somos tão preguiçosos com respeito às Escrituras, que a gente não para examinar isso. Quem está falando? Quem está fazendo essa pergunta? Então, na realidade, 3 personagens aparecem no livro de Cantares. Primeiro, o noivo. Tá? Ele destaca a noiva. Fala bem dela. Cristo fala bem do seu povo. Tá? Cristo me amou. Me amou como ele amou todos os eleitos. Não importa se é da África, se é dos Estados Unidos, se é do Japão. Ele amou toda a igreja e fala com toda a igreja como se fosse uma pessoa só. Tá? Assim como um homem fala para sua esposa, eu te amei. Cristo também fala para a igreja. Outro personagem, óbvio, vocês já entenderam, é a noiva. Ela é linda aqui, mas a linguagem de beleza vem do marido, vem do noivo, ele que destaca ela, tá? E faz com perfeição os destaques desta beleza, tá? Então a linguagem divina eu não posso censurar, porque foi Deus. E o nosso Senhor é santo. Então quando ele destaca aqui o matrimônio, é porque ele fez o matrimônio. Tá? Ele fez o relacionamento sexual. Ele fez tudo belo. Então, queridos irmãos, nós olhamos para Cantares com o olhar santo e não com o olhar do mundo perdido, porque o mundo jogou veneno no matrimônio. Mas outro personagem que aparece aí, vocês que têm lido Cantares, é chamado o coro. O coro, um grupo de mulheres que chega e faz a pergunta, como é feita aqui no versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Então eu chamo a sua atenção aí, por favor, fixe nas Escrituras, não saia dela. Tá? Vamos lá. Quem é esse coro que aparece aí? Olha, queridos irmãos, só tem uma resposta. Só tem uma. É o mundo representado nesse grupo de mulheres. Tá? Os reis, antigamente, no Velho Testamento, ele tinha a mulher dele, que sentava com ele, estou falando de Israel, tá? Que sentava com ele, tendo o trono ali ao lado, dando conselhos, tá? Representando a dama. Tá? Mas ele tinha um grupo de mulheres também chamado concubinas, tá? E outras muitas mulheres. Mas a mulher, a esposa era só uma. Cristo não tem
não nos representa como aqueles homens. Cristo representa como alguém que amou só uma. Só uma. Cristo não amou a igreja e amou outro grupo, tá? Outra mulher, por assim dizer. Os homens do mundo são mundanos, eles têm a esposa deles e têm também outras mulheres. São egoístas, querem curtir a vida, vamos dizer, apaixonante deles, destruindo outras mulheres e o lar deles. Cristo não faz isso. Cristo é um modelo para os homens crentes, é um modelo para mim, para Jessé, para outros homens. Amar a igreja. É? Então quem ama não tem outra na mente. Cristo não tinha, ele não amou outro. Tá? Então vamos lá. É nisso que o coro aparece, porque ela se destaca, mas ela o coro faz a pergunta aqui dizendo: quem é esta? Aquele grupo de mulheres olha para a beleza da Sulamita, esposa de Salomão, e pergunta: quem é esta? É impressionante isto. Sabe por quê? Porque esta pergunta aparece muito na Bíblia. Ela é aquela palavra maná no hebraico. Quem é isto? Quem é esta? Obviamente está no feminino, né? E na gramática hebraica tem uma linguagem especial para a linguagem feminina, quando é falado feminino. Destaca isso, diferente da nossa gramática. Tá? Mas lembra que fizeram essa pergunta para Cristo também? Quem é este? Sabe por quê? Porque é mistério. Ninguém pode explicar quem é Jesus. Ninguém. Aqueles homens falam: quem é este? Que até o mar obedece, o vento obedece. E agora, com respeito à igreja, quem é esta? Quem é a igreja? Ninguém pode responder, irmãos. Não tem jeito de explicar quem é a igreja, a não ser na Bíblia. Então você não vai ver, hoje especialmente, você quase não ouve sobre isso. Nas igrejas, não. A explicação sobre a igreja tem sido tremendamente fragilizada. Você não vai ter isso na faculdade, nem tampouco numa escola particular, onde você leva seus filhos. Não tem aula sobre isso. O mundo pergunta: quem é esta? Quem é a igreja? Não tem resposta. Por quê? Tem duas mulheres na Bíblia apenas, olhando do ponto de vista simbólico aqui. Tem a igreja de Cristo e a grande meretriz. A igreja de Cristo é composta de todos os salvos. A grande meretriz é a mulher que é composta de todos os não salvos. Aparece isso aonde? Aparece isso em Apocalipse. A igreja de Cristo e a grande meretriz. Pronto. Então, quando o mundo pergunta, o mundo não tem resposta. Quem é esta? Quem é esse povo? Quem é esse que lê a Bíblia? Quem é esse que é diferente? Quem é esse que está adornado de glória? Quem é esta? Quem é aquele homem ali que ele não vive no pecado mais? Quem é aquela pessoa que agora sai da boca dela palavras diferentes? Antes era pessoa jogada no mundo, falava o que queria falar. Por quê? Porque o mundo não sabe como explicar. Eu vou passar um bom tempo pregando aqui sobre cantares, tá? Na finalidade de ajudar os irmãos aqui e os irmãos no Brasil e pelo mundo. Vamos lá. Mas a primeira pergunta que aparece é mostrando de onde a igreja vem. Olha o versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Maravilhosa pergunta. A primeira lição que aparece aqui, eu nem tinha entrado nessa ainda, é que
ela é vista vindo da onde? Do deserto. Então eu chamo a atenção de vocês aqui, queridos. Sempre analisemos a linguagem bíblica pegando a luz da Bíblia. Se você pegar a luz de fora, você não vai compreender. Eu tenho que entender tudo à luz das Escrituras. Deus não entrega o livro dele jogando de qualquer forma. Ele não facilita as coisas. Vem para a gente gastar tempo. E é aqui que eu quero advertir os pastores que me ouvem. Se você não gasta tempo com a palavra, você não tem nada para dar. Nada. Então, quem é esta que vem do deserto? É a linguagem do Velho Testamento, irmãos. Quer que eu explique para vocês? Primeiro eu tenho uma explicação localizada no próprio Israel. Como foi que Deus tirou Israel do Egito, fez o povo atravessar pelo deserto e chegar lá na terra prometida. Então, se olharmos do ponto de vista do povo que estava habitando em Canaã, aquele povo olhou para Israel e disse: que povo é esse? Foi sempre assim, queridos irmãos. Quem é esse povo aí? Você lembra quando o rei de Moabe mandou a Balaão amaldiçoar? Quem é esse povo aí? Vamos amaldiçoar esse povo. É o povo que Deus trouxe pelo deserto. Maravilhoso, né? Outra vez aparece na linguagem profética, irmãos. Se vocês olharem o livro de Oséias, eu não quero ir lá, mas eu lembro quando Deus falou que ele pegou Israel, pôs no deserto para tirar de lá. Está vendo aqui? Eis aqui, irmãos, o princípio de Deus estabelecido na salvação. A primeira coisa que Deus faz com alguém, antes de chamar, é pôr sozinho no deserto. Tá? Vocês vão me entender a linguagem. Enquanto o homem está no mundo, enquanto ele está sentindo bem no mundo, enquanto ele tem amigos, parentes, tudo ali, a vida está boa para ele. Ele se sente seguro. Tá? Eu tenho amigo, tenho a religião minha, eu tenho dinheiro, tenho casa, tenho tudo. Mas Deus faz passar pelo deserto. Olha, por favor, eu quero que os irmãos coloquem alguma coisa aí em Cantares, vocês estão, né? Para vocês não perderem. E vão comigo para o Salmo 107. Só voltando, inclusive eu até já preguei nesse salmo aqui para os irmãos. Dê uma olhada aqui nesse salmo, porque ele é encantador. Ele mostra como Deus chama pessoas para a salvação. Olha o que diz. Versículo 4. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles o quê? A alma. Então Deus está lidando com a alma, não com o corpo. Quando ele fala de deserto aqui, ele está falando de circunstâncias na vida. Primeiro Deus faz o quê? Joga a pessoa lá. Ela fica sozinha. Ela descobre o quê? Puxa, eu estava confiando naquilo, mas não resolveu o problema da minha alma. Eu pensei que se eu tivesse uma linda casa, eu estaria satisfeito, mas descobri que nada satisfaz. Eu pensei que se eu tivesse dinheiro, tendo uma família, tendo um marido, tendo uma esposa, tendo tudo, amigos, pais, tudo ao meu derredor, a vida seria diferente, mas eu estou percebendo que minha alma está angustiada, eu não tenho ninguém por mim. Os irmãos perceberam o que acontece? É que Deus primeiro faz a alma passar pela solidão. Voltando a Cantares, eu espero que os irmãos não perderam o livro lá.
Se vocês olharem o capítulo 3 também, traz uma preciosa lição ali. Mas é a mesma linguagem. Cantares capítulo 3. Aqui está uma mulher, de novo, é aquela linguagem romântica, tá? De noite no meu leito, busquei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Está vendo a solidão da alma? Outra oportunidade, vou pregar sobre este versículo aqui. Veja a solidão da alma, sozinha. Então, queridos irmãos, o problema do homem não é falta de comida, não é falta de uma casa, de amigos, de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, de filhos, nada disso. O problema do homem é a alma dele. Quando a alma está só, ela fica angustiada. É por isso que o diabo, homicida, tem levado milhares à morte. Jovens, adolescentes, mulheres, homens, e até alguns que se diziam crentes. Há uma depressão, uma angústia tremenda que eles se matam. Por quê? A alma está em solidão. A alma está sozinha. Está passando pelo deserto e não encontrou seu amado. Queridos irmãos, é exatamente isso que a Bíblia está tratando. Quando a alma está só e não encontra o amado, ela sofre lá dentro. E muito mais agora, quando homens e mulheres, jovens, todos, até meninos, têm se atirado na lama do pecado. E aquilo oprime a alma, aquilo angustia a alma, é como se soltasse toneladas sobre a alma. Não adianta buscar outro lugar. A alma vai ficar oprimida. Você pode estar contente na sua igreja, pulando e dançando, dizendo que está louvando, mas sua alma está oprimida. Agora, por que do deserto? Eu vou mostrar a razão. Primeiro, mostra o quadro real do mundo. O mundo é um deserto, irmãos. Sabe por quê? Você vai falar, pastor, não, eu tenho água, eu tenho comida em casa. Para a alma é, para o corpo não. Para o nossas paixões pecaminosas, o mundo é beleza, tem de tudo. Olha o que o mundo está oferecendo hoje. Olha o que chega para a nossa casa. Olha as propagandas na televisão, tudo envolvendo o corpo, tudo. Olha os filmes que passam, olha as novelas, tudo envolve o corpo. Incrível. E a alma? A alma é oprimida. Está vendo? O mundo é assim. Você lembra quando Jesus foi tentado? Foi no deserto. Mas Satanás tirou ele do deserto por um pouco, levou-o lá em cima, e de lá rapidamente mostrou Roma, mostrou Grécia, mostrou a Espanha, mostrou todo o reino dele rapidamente. Então, tirar alguém do deserto e mostrar o mundo, está vendo como Jesus se situou em dois lugares? No deserto, fisicamente ele estava abalado, porque ele não comia, nem bebia, 40 dias sem isso. Lá em cima, Satanás aproveitou. Olha, eu te darei tudo isto. Só o corpo, só a aparência. Os irmãos percebem o que acontece? Veja, queridos irmãos, outro detalhe, sendo o mundo um deserto, o que se espera do deserto? Ilusão. E Deus muitas vezes, irmãos, permite que o mundo seja revelado como ele é. Por 7 anos, o mundo do tempo de José e de Jacó, o mundo ficou sem comida.
Está vendo? Deus pode fazer isso. Muitas vezes, Deus retira a provisão dele para mostrar que o mundo é aquilo ali. Às vezes, Deus permite que uma nação seja dominada por elementos perversos, como está acontecendo na Venezuela, onde os elementos pegam tudo para si e deixam o povo passar fome. Por quê? Deus está atrás disso, irmãos, dirigindo isto, para o povo saber o que é deserto, que o mundo não é confiável. Tem acontecido avivamento em locais assim, que Deus deixa passar anos a fio, sofrendo, e quando Ele chega, o povo vem abraçar as verdades. Foi assim na Rússia, tem sido assim na China, muitos têm se convertido lá, enquanto aqui no Brasil, Deus tem soltado a provisão. Satanás tem aparecido como, opa, está vendo o que eu dou? Eu dou de tudo. Nós temos carro, nós temos comida, nós temos casa, nós temos conforto. Está vendo? Deus não tirou. Olha o que acontece, queridos irmãos. O mundo é um local de ilusão. Quando nós oramos, Senhor, traz-nos pecadores arrependidos, é porque Deus entra em sua compaixão para nos dar almas que possam ver, meu Deus, eu pequei contra ti. A alma entra no estado de tristeza. Aí quando elas começam a buscar a palavra de Deus, elas não vão olhar a placa de igreja, vão ali e prega a verdade. Eu quero ir lá, eu quero ouvir sobre Salvador. É a alma buscando o amado. Está vendo aqui? Outro detalhe, irmãos, é o lugar onde não há meios de discernir qualquer direção. Já viu quando a pessoa é salva? Ela tem uma direção. Ah, direção o quê? Eu vou viajar daqui para São Paulo, eu tenho uma direção para ir. Eu não fico procurando saber se é para o leste, para o oeste, para o norte. Eu vou na direção certa. No mundo não tem direção para a alma. Os homens não sabem para onde vão. Não sabem. Eles sempre estão atrás do conforto mundano. No dia do Senhor, eles vão atrás de seu churrasco, de bebidas. Eles vão atrás disso. Dos amigos, parentes, porque eles querem alegria terrena. É assim, queridos irmãos. Outro detalhe, para onde essas almas vão? Não tem direção. Então, quando Cristo pega uma alma para salvar, ela vem encostada ao seu amado. Ele mostra: eu te amei, eu vim ao mundo te buscar. Veja, irmãos, também no mundo não há elementos de recursos eternos. Não tem. Tudo que o mundo dá é passageiro. O mundo é infestado de mentiras. Completa mentira, queridos irmãos. Não tem o que é eterno. Então você não vai ver isto. Você não vai ver coisas eternas ensinadas na escola, tá? Nem na religião mundana tem. Não tem sobre o céu. Não tem sobre trilhar a vida aqui, caminhar em santidade rumo ao lar. Não tem. Não tem o alimento verdadeiro para a alma no mundo. Outro detalhe, irmãos, e agora nós vamos, está vendo? Eu estou trazendo os irmãos para o que é maravilhoso. Veja, ela é vista encostada ao seu amado. Isso aqui é conversão, irmãos. Quando a pessoa se converte, ela converte a Cristo. Ela é encostada ao seu amado. É Ele abraçando a alma. Eu te amei, eu vim te buscar. E aquela voz doce e suave de Cristo ressoando no coração do pecador perdido, e ele diz: eu quero. Ele sente amado por Jesus, perdoado os seus pecados, purificado a sua alma. Ela vem então encostada ao seu amado. Eu vejo hoje, irmãos, muitos dizendo que são crentes. Não são,
porque nunca foram encostados ao seu amado, nunca se converteram. Converteram um pastor, converteram alguma igreja, mas não a Cristo. Não se percebe encostado ao seu amado. Quando a pessoa é convertida, ela passa a andar com Deus. Ela foi chamada por Cristo. É Ele que vai no deserto buscá-lo. Não é a pessoa que vai a Cristo. É Ele que vai atrás dela, daquela pessoa. Então ela vem encostada. Você vê essa figura de linguagem, irmãos? É maravilhosa. Tá? Quando você abre o Salmo 32, que aquela pessoa confessa a Cristo, confessa ao Senhor os seus pecados, ela diz: de agora em diante, eu vou clamar, vou orar, vou buscar Ele, vou pedir conselhos a Ele. Isso é maravilhoso, queridos. Deus não tem outra salvação, não. É o homem sendo visitado, chamado por Deus. E quando Deus opera assim, ninguém segura. Quando Deus opera o seu chamado ao arrependimento, não tem poder nenhum que segura. Não tem. Pecadores vêm. Porque Ele fazendo o trabalho dele. Onde eu estava? Qual era a minha vida de antigamente? Eu estava no estado de perdição e eu não sabia. Eu peregrinava pelo deserto sem saber. Eu bebia uma água venenosa naquele tempo. Eu vivia buscando os recursos do mundo sem perceber que Satanás me empurrava como homicida para a destruição eterna. Até que meu amado me achou. Nós temos hinos que tratam sobre isto. E a linguagem daqueles hinos, essa linguagem vem ilustrar a mensagem agora. Minha alma deleita por Cristo, afável é Ele para mim. Como estou contente, feliz meu coração, porque Jesus, meu mestre, ouviu minha oração. Livre das trevas. Olha aquele hino que nós sempre cantamos aqui. Eu nas trevas vagueava, eis a escrava resgatada. Está vendo? Tudo isso vem ilustrar o que é a vida de um crente, o que é a noiva. Por isso que o mundo pergunta, como o coro perguntou aqui: quem é esta que sobe do deserto? Também, irmãos, esse meu Senhor, Ele veio, Ele enfrentou o deserto literalmente. Foi levado pelo Espírito Santo e lá sozinho ficou, sem comida, sem bebida. Sabe por quê? Porque ele veio conhecer a minha situação, a situação do povo dele. Por isso que ele enfrentou o diabo e não caiu. Nosso primeiro pai, Adão, foi tentado no jardim. Foi tentado onde tinha frutas, tinha tudo, era um paraíso, e ele caiu. Nosso Senhor foi tentado onde não tinha nada, porque amou a igreja. E o que ele veio fazer? Ele veio buscar um povo perdido. Ele mesmo diz em Lucas 19:10, Filho do homem veio buscar o que se havia perdido. Não se acha perdido no mundo, onde tem tudo. Acha perdido no deserto. É no deserto. É sua alma, meu querido. Então, a abundância de bens, prosperidade, não significa que você está abençoado. Não. Dinheiro, recursos desta vida, não significa que a alma está tudo bem com ela. É quando a alma está deprimida no pecado, longe de Deus, sozinha, que a ponto dela invocar: quem me poderá salvar? E ela tem a resposta: Cristo que verteu seu sangue. Eu tenho aqui mais uma outra lição, queridos irmãos. Não vai dar tempo passar por tudo isto, mas eu quero deixar uma parte
para a próxima semana. A nossa origem também. Agora eu vou deixar o coro de lado, tá vendo? Agora aquele grupo de mulheres eu deixo de lado, porque nós vamos entrar em continuação no versículo 5 aqui, capítulo 8, versículo 5. Aí o esposo entra: debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve aquela que te deu a luz. Parece que o noivo entra em ação para responder à pergunta do coro. Mas ele não responde para o coro, ele responde para ela mesma. Deus não está interessado em que o mundo saiba quem é a igreja. Ninguém pode explicar. Quando Cristo conversa, ele conversa com o crente. E é bom que saibamos disso, irmãos. Quando Cristo conversa, ele fala com o povo dele. E ele o faz de uma maneira maravilhosa. Cristo é amoroso, só que o amor dele é um amor justo. Ele explica do ponto de vista de justiça, tá? Vamos lá. Ele explica como foi a nossa origem. E eu quero trazer isso aqui para os irmãos e lutar aqui para que vocês entendam esta linguagem. Olha o versículo 5. Depois da pergunta do coro, ele diz: debaixo da macieira te despertei. Eu tenho esses minutos aqui para explicar sobre isso. Eu quero primeiro falar sobre nossa queda. Olha como Deus começa a falar. É por isso que eu tenho suplicado aos irmãos: leiam a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Alguns entendem pecado, irmãos, mas de uma forma tão superficial. Eles vão ali em cima como buscando a espuma da coisa. Nós vamos no profundo. Vamos lá. O que você vê na Bíblia? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Muitas pessoas falam: todos pecaram. Espera um pouquinho. Quando Jesus está falando isso aqui em Cantares, ele está dirigindo aos crentes individualmente. Debaixo da macieira eu te despertei. Então a gente não para ouvir o que aconteceu no Éden. Nós não paramos. Quando Deus quer contar a minha história, ele diz: vem cá. Ele me pega pela mão e me leva, como eu chamo, ele faz eu entrar no túnel do tempo, numa máquina do tempo, e me transporta até o jardim do Éden. Está vendo aqui? Ele faz isso aqui em Cantares. Debaixo da macieira te despertei. Senhor, eu nunca tive lá, não sei o que é macieira aqui, nem conheço o pé de maçã, né? E a gente fica perguntando, né? Aqui no Brasil não temos, aqui em Ribeirão Preto, lugar quente desse, o que é macieira? Mas ele não está ocupado com meramente uma fruta. Ele está ocupando-nos com a história. Ele fala de maçã aqui em Cantares, porque é uma história romântica. Tá? Vamos lá. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É ali a minha história. É ali a história dos irmãos aqui. Onde está a minha história? Como Deus conta? Ele não vai me trazer para Ibicuí, lá na Bahia. Ele não vai trazer para meus pais, nem meus irmãos. Como foi minha vida na infância? Ele vai me levar de volta ao Éden. Ele quer que eu saiba quem eu era. E isso aqui o mundo tem que saber. Veja, irmãos, Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a história coletiva.
Tá? Mas ali, voltemos para Cantares. Tá? Debaixo da macieira eu te achei, te despertei. O que é isto? Aqui nós temos, irmãos, primeiro, o resultado do pecado, contado lá em Gênesis. Quando nossos pais, Adão e Eva, eles são nossos pais, segundo a linguagem de Deus. Quando eles caíram lá, foi minha queda. Foi sua queda. Quando Adão e Eva tombaram, foi o tombo da raça. Eu caí ali. Muitos pensam que quando uma criancinha nasce, ela nasce um anjinho, que a queda dela vai ser mais tarde, quando ela tiver pensamentos, tomar decisão própria. Não. Tá? Eu amo muito meus netinhos. Nós amamos nossos netos. Mas sabe de uma coisa? Eu não tenho que olhar para eles do ponto de vista deles. Eu olho do ponto de vista de Deus. Davi entendeu isto. Eu nasci na iniquidade. Depois daquela queda dele, ele entendeu. Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu. Minha mãe ficou grávida de um pecador. Incrível. São coisas que nós não gostamos de ouvir. Mas sabe, é a minha história. É a tua história. Outra coisa, irmãos. Como foi que aconteceu aquilo lá? Quando nossos pais pecaram. Ele usa a palavra maçã aqui, mas em Gênesis não fala que tipo de fruta. Foi uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui em Cantares, ele fala da fruta na linguagem do esposo e esposa. E o que ocorreu lá? Ele diz aqui, debaixo da macieira te despertei. Por que despertou? Porque estava dormindo. Não parece a história da Cinderela? Não parece aquelas histórias românticas? Não, tem nada a ver. Por quê? Eu estou olhando a linguagem do Velho Testamento. Mas quando eu me transporto para a linguagem de Efésios, porque Cantares combina com Efésios, diz o quê? Ele me deu vida estando eu morto. Está vendo aqui? Então, o dormir de Cantares é o sono da morte que vemos em Efésios. Deus não chama ninguém se a pessoa está morta. O chamado de Deus é para os mortos. Jesus disse em João, se vocês não vierem na quarta, vocês não vão ver o estudo que temos em João. Ele diz ali, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é despertar. Nós temos aqui, queridos irmãos, o quê? O mundo é visto no resultado do pecado. Eu sei que quando vocês saírem daqui, vocês vão ver as pessoas andando, indo para supermercado, comprando a comida de meio-dia, visitando parentes, indo para um lugar e para outro. Mas, biblicamente, eles estão mortos. Espiritualmente, eles são apenas defuntos. Estão mortos. Então, Deus tem que chamar. Qual era a minha condição? Eu era morto. Deus me chamou. Eu não sabia disso. Eu ia na igreja, eu cantava na igreja, mas era morto. Debaixo da macieira te despertei. Foi neste mundo, alegrando com o mundo, gostando do mundo, que Deus de repente mostrou quem eu era. Abriu meus olhos. Eu pude ver o meu cordeiro que morreu em meu lugar, que foi até a cruz para morrer por mim. Eu entendi agora. Eu não sabia disto. Mas ele veio. Ele me chamou. Que coisa incrível. Ali está Saulo de Tarso.
morto, debaixo da macieira. Ele ali, fisicamente, ele está armado até os dentes. Ele vai com o grupo dele também armado, parecendo Lampião e seus cangaceiros, indo atrás de Cristo, porque eles não podiam encontrar o Nazareno. Eles queriam matar os crentes, prendê-los. Até que Saulo tombou, colocou-o no lugar de morto. Foi assim que o Senhor chamou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por quê? Queridos, aí está a nossa história. Foi assim que ele me achou. E é assim que ele está fazendo hoje também. Quando as almas começam a vir, pecadores começam a chegar para ouvir a palavra. O que está acontecendo? Ninguém gosta de Jesus, ninguém pode ir a Ele, ninguém tolera Ele. É Ele que chama. Debaixo da macieira te despertei. É o poder incrível da palavra. É o que nós chamamos de graça irresistível. Deus atraindo pecadores para si. Como Deus opera maravilhas. Vem, pecador. Queridos, quando Deus começa a operar, não tem poder de pinga, não. Não tem poder da imoralidade. Não tem poder de qualquer pecado. Quando Cristo chama, o pecador vem. Não tem braço do diabo, não tem braço do mundo, não tem poder de sepulcro, não tem poder de prisão, não. Quando Cristo chama, pecadores vêm. Esse é o triunfo do Evangelho bendito. Debaixo da macieira, eu te despertei. Não é o livre-arbítrio do homem, é o Senhor chamando ao arrependimento. E é isso que Ele está fazendo agora. E é esta doutrina que nós, os crentes, temos que entender, para nos humilharmos perante Ele, dar glória a Ele, viver para Ele. É o que nós vamos aprender posteriormente. Que o Senhor, nesta manhã, aplique poderosamente a sua palavra em todos que podem nos ouvir aqui. E o nome dele glorificado na salvação de almas, na santificação dos crentes também.